Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui nesse último vídeo da nossa série de vídeos sobre certificações do mercado financeiro, sobre a certificação CFA, né, o Chartered Financial Analyst. Essa certificação é uma certificação internacional, ela é realizada pelo CFA Institute, que é uma entidade norte-americana com presença no mundo todo, e é uma certificação que é reconhecida no mundo inteiro, então isso faz ela uma certificação muito cobiçada e muito reconhecida. Ela é conhecida aí como o padrão ouro, né, das certificações do mercado financeiro, é uma certificação que traz bastante chancela para quem a obtém. Por vários motivos, entre eles pelo grau bem alto de dificuldade das provas, né? O processo do CFA é um processo de 3 provas, então são chamadas de levels, né? O Level 1, Level 2 e Level 3. Essas 3 provas elas são realizadas sempre em inglês, tá? E tem uma característica bem interessante que as provas são realizadas no mundo inteiro, sempre no mesmo dia. Então todos os candidatos que fazem essas provas ao redor do mundo fazem a mesma prova ou o mesmo conjunto de provas, então isso é bem interessante. Um candidato pode até, no limite, fazer uma prova um ano no Brasil, outro no Reino Unido e outro ano nos Estados Unidos. Você não fica preso ao país de origem como todas as outras certificações, né, que a gente falou até aqui. Então, o CFA é realmente uma certificação muito reconhecida do mercado financeiro. Se vocês procurarem no Google, até tem muito uma discussão se vale mais a pena fazer o CFA ou o MBA, por exemplo, nos Estados Unidos. E essa é uma discussão bastante interessante e para quem quer seguir carreira no mercado financeiro, muitos acreditam que o CFA é ainda mais importante do que o MBA, por exemplo, por ela ser mais direcionada ao mercado financeiro e por ser bastante reconhecida, tá? Esse processo é um processo bem longo. Eu tenho a satisfação de ser um profissional detentor da certificação CFA, um CFA Charter Holder, né, como é o nome técnico de quem passou pelo processo e foi aprovado pelo CFA Institute. É um período longo, são 3 provas. Para fazer a prova seguinte, você tem que passar na primeira prova. A prova, né, a primeira prova, o Level 1, ele é realizado em 2 datas no ano, então em junho e dezembro. As provas 2 e 3 elas são realizadas somente nos meses de junho, tá? Então um candidato que faça tudo de forma muito rápida, ele vai conseguir fazer o processo em 18 meses, o que é muito difícil, são poucas pessoas que conseguem fazer dessa forma. Então você faria a primeira prova em dezembro de um ano, passaria nela, faria a segunda já em junho do ano seguinte e a terceira em junho do ano posterior. Você não tem nenhum tipo de prazo para passar numa prova e depois fazer a prova seguinte, então você pode passar numa prova, anos depois fazer a segunda e depois fazer a terceira. As provas têm um grau de complexidade muito alto, como eu falei, são todas em inglês. A primeira e a segunda prova elas são provas objetivas, então famosas questões de marcar X. As provas são sempre divididas em 2 sessões, sessões matinais e sessões vespertinas. E a terceira prova ela tem uma característica interessante. A parte da manhã são questões abertas, então questões discursivas. E a parte da tarde são questões objetivas. O conteúdo da primeira prova é o mais abrangente, né? Você vai ver de estatística, economia, uma série de itens de finanças. A segunda prova ela já fica mais consolidada, né? O conteúdo é menor, mas é muito mais profundo. E a terceira prova ela também aprofunda mais e vai mais para o lado de gestão de carteira, administração de patrimônio. Então, é um processo bem interessante, muito desafiador, requer bastante estudo. O famoso número das 300 horas de estudo para cada prova, ele realmente funciona. Na minha experiência, eu realmente tive que estudar 300 horas para cada prova. Na primeira, estudos muito mais leitura com exercício. Na segunda e na terceira, que eu já tinha mais experiência, eu li de forma mais rápida o material e fiz muito exercício, bastante exercício para me preparar para a prova. Claro que cada um vai ter sua forma de aprender, sua didática. Existe muito material disponível à venda na internet, então você tem grandes desenvolvedores de material de conteúdo para essa prova especificamente, então vale a pena investir nisso, porque é uma prova em que você estuda sozinho e o conteúdo, o CFA Instituto até libera o material com o conteúdo quando você faz sua inscrição, mas essas empresas que elaboram o material, elas acabam condensando e elaborando o material de uma forma que seja mais fácil de digerir.
Mas não tem segredo, tem que estudar o material inteiro. Uma característica importante da prova, das 3 provas, é que todo o material que é indicado pelo CFA Instituto, todos os conteúdos, todos os itens, eles efetivamente caem na prova de uma forma ou outra. Então não adianta achar que você vai estudar mais um conteúdo ou menos outro que não cai, porque tudo cai. E como você não tem um histórico de provas anteriores muito divulgado, você até consegue uma ou outra coisa, e as provas não se repetem, então o importante é estudar sempre todo o material. É um processo desafiador, é um processo muito até exaustivo, porque você tem que estudar bastante. Normalmente as pessoas fazem isso enquanto trabalham, então requer bastante disciplina, bastante tempo de cadeira de estudo mesmo, mas é muito gratificante uma vez que você termina esse processo, porque é uma certificação realmente muito reconhecida e que tem bastante peso no mercado financeiro. Então, quem quiser se aventurar pelo CFA, vale muito a pena, é realmente muito interessante, muito reconhecida, mas prepare-se para estudar bastante, não tem como dar um jeitinho nessa prova, ela realmente é feita para somente aprovar quem estuda muito e quem estuda o material inteiro. No texto, né, que está no nosso blog, que vocês vão ter acesso, lá tem mais detalhes sobre o processo de inscrição, sobre preço, custos, material de estudo, sobre conteúdo da prova. Então, lá e os links para o site do CFA Instituto para vocês terem acesso a essas informações. Então, esse vídeo aqui, a ideia era falar de uma forma mais abrangente sobre a minha experiência de estudo, que realmente foi bastante demandante, mas muito gratificante no final de todo o processo. Como esse é o último vídeo, eu volto aqui a pedir para vocês sugestões, o que vocês quiserem falar sobre mercado financeiro, certificações ou qualquer coisa do tipo, enviem sugestões para a gente, que são sempre muito bem-vindas. E obrigado a todos que assistiram toda essa série de vídeos, que espero ter ajudado aí a entender um pouco como é que funciona esse mundo de certificações, que é muito amplo para quem quer ingressar ou para quem já está no mercado financeiro.